Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Tô aqui de volta para a gente continuar nosso assunto de funções orgânicas. Eu sou a professora Márcia Simões de Química e esse é mais um fator na sua casa. Então separa tudo o que você precisa para essa aula e vem comigo. Mais um momento para a gente fazer o quê? Falar de funções orgânicas, aproveitar que é um assunto que a gente ama e que é um assunto que é extremamente recorrente. Só que hoje a gente já tá como? Ó, tem um caminho já andado nisso daí. Nesse momento agora a gente já tá quase que na parte final, né? Depois do vídeo de hoje vai faltar pouca coisa em relação às funções orgânicas. Então, a gente segue no mesmo caminho de antes, né? Você já deve ter visto os vídeos anteriores, nos quais eu e o professor George nos dividimos para falar sobre álcool, aldeído, cetona, fenol e outras funções que foram aparecendo por aí. E hoje o nosso ponto vai ser o quê? O que nós temos para hoje? Para hoje a gente vai ter esses três tópicos aí. Na verdade, qual é a minha ideia? Eu quero falar bastante com vocês sobre os ácidos carboxílicos e aí, a partir deles, a gente vai dar um desdobramento para chegar nos sais orgânicos e nos ésteres, né? A ideia é essa, a gente começar com os ácidos carboxílicos e chegar a funções que derivam dessa primeira. Porque uma das características dos ácidos carboxílicos é que eles são extremamente reativos, né? Então, eles vão acabar dando origem a outras funções orgânicas que nós conhecemos. Então, a gente entende de boa o ácido carboxílico para entender quais são as substâncias que ele pode gerar para a gente. Então, os três tópicos para hoje são esses que estão aparecendo aí para vocês. E aí, vamos começar a falar dos meninos ácidos carboxílicos. Primeira coisa que você já sabe sobre ele é o que eu já comentei há um segundo atrás. Eles são extremamente reativos. São compostos que conseguem reagir com bastante facilidade quando eles entram em contato com outros compostos orgânicos e inorgânicos também. Então isso acaba gerando uma facilidade de reação e uma quantidade substancial de moléculas e compostos orgânicos diferentes que podem ser produzidos por aí. Então, como é que você faz para identificar um ácido carboxílico? O que você vai ter que fazer de cara? Você vai ter que procurar, como sempre, pelos grupos funcionais, né? Aquele grupo de elementos que dá a característica dessa função. No caso dos ácidos carboxílicos, o grupo funcional é a carboxila. É fácil de se lembrar porque o nome é bem parecido, né? Como é que você vai identificar a carboxila? Duas formas diferentes. A primeira forma que você tem para fazer essa identificação é dessa maneira que está aparecendo aí entre parênteses. A gente coloca um R para dizer que pode ser qualquer radical orgânico, qualquer cadeia carbônica, e a carboxila é representada dessa forma que está aparecendo aí, COOH. E se você quiser dar uma olhada na forma estrutural dela, é dessa forma que está ali no cantinho, COO e OH. E aí só repara que para você classificar um composto como um ácido carboxílico, não basta que ele contenha a dupla O e OH. Se você for analisar, por exemplo, essa substância aqui, ó, tem uma dupla O e tem um OH. Só que por que eu não posso dizer que isso é um ácido carboxílico? Você reparou que a dupla O e o OH, eles estão em carbonos diferentes da cadeia? Então, a gente só pode classificar como um ácido carboxílico se, simultaneamente, a dupla O e o OH estejam no mesmo carbono. É isso que classifica uma carboxila. Carbono dupla O e esse mesmo carbono ligado ao OH. Então, nesse caso aqui, a gente teria uma acetona, como a gente já viu no vídeo anterior, e um álcool, que é mostrado aí pela ligação com o OH, com a hidroxila. Então, toma cuidado que o ácido carboxílico apresenta esses dois grupamentos no mesmo carbono, né? E aí, por isso, a gente considera como um só, que é a carboxila. E aí, se você reparar, todos esses compostos que estão aparecendo aí abaixo têm isso em comum. Em um mesmo carbono, você encontra a dupla O e o OH, e a tua cadeia pode, inclusive, conter ramificações, como apareceu aí nos dois últimos casos. Eu acredito que a identificação não seja muito complexa, a não ser que você se confunda se os grupamentos estão em carbonos distintos ou não. Então,
Ácidos carboxílicos são compostos que também são bastante comuns no nosso dia a dia. Um que a gente usa normalmente é o ácido acético, que na real é o composto que a gente encontra no vinagre. A gente também conhece o ácido fórmico, que tem esse nome por ser aquele componente que dá aquela coçadinha quando as formigas mordem a gente, né? É isso que elas possuem na saliva e acaba dando aquela coçadinha lá na mão quando alguma formiga te morde. Então, os ácidos carboxílicos, eles são compostos bastante comuns, né? E todos têm em comum o grupamento carboxila. Você sabe aonde eu quero chegar, né? Nesse momento você já sabe que o que eu quero fazer é falar da nomenclatura desses compostos. E por se tratar de nomenclatura oficial, nomenclatura da IUPAC, a gente continua com aquelas mesmas regras. O nome de um composto orgânico ele é um retalho no qual você tem 3 partes diferentes. A primeira parte para dizer quantos carbonos tem na cadeia principal, que é o prefixo. A parte do meio para determinar o tipo de ligação e a parte final para determinar a função orgânica. Então você já sabe que a parte do início é aquela que aparece met, et, prop, but, penta, de acordo com a quantidade de carbonos. E a partezinha do meio a gente pode ter como infixo o AN para compostos que só fazem ligações simples entre carbonos, EN para quando houver ligações duplas entre carbonos e N para quando tiver ligações triplas. No caso do dien, a gente tem 2 ligações duplas entre carbonos, né? A gente tem uma partezinha e um infixo diferente para cada tipo de ligação. E no caso do sufixo dos ácidos carboxílicos, a gente vai colocar sempre oico. Você vai ver que todos os ácidos têm essa terminação de acordo com as regras oficiais da IUPAC. Então, repara esse primeiro composto que está aparecendo. Ele tem apenas um carbono, né? Então, como ele é um ácido carboxílico, vai ter um diferencialzinho que na frente a gente vai colocar a palavra ácido. E aí a gente começa com as regras da IUPAC. Então, para um carbono só, nós usaríamos met. Como só tem um carbono, né, a única possibilidade é a gente colocar o AN. E aí a terminação vai ser o oico, que é a terminação específica dos ácidos carboxílicos. E se você reparar, não tem necessidade de fazer a numeração, porque ele está sempre na extremidade, né? Mesma coisa que a gente comentou quando nós falamos dos aldeídos no vídeo anterior. Como a posição é sempre essa, não tem necessidade de fazer a numeração. Então, observa esse. 1, 2, 3, 4 carbonos. Para 4 carbonos, a gente vai pensar no prefixo met, et, prop, but. Então, ácido, para demarcar a função, o but, e a terminação específica dos ácidos carboxílicos, que é o oico. Esse cara que está aí é o ácido butanoico. O mesmo esquema vai acontecer para o caso do último composto, mesmo ele possuindo uma ramificação. Vamos de novo contar a cadeia principal a partir do grupo funcional. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente sabe que ele é um ácido. Só que aí, calma, que a gente ainda vai colocar o nome da ramificação, né? Então, vamos dar um espacinho. Pela cadeia principal, com 6 carbonos, a gente sabe que esse cara é o ácido hexanoico. Só que falta dizer que no 4º carbono, a gente tem uma ramificação. E essa ramificação de um carbono só, você já conhece ela, a gente chama ela de metil. Então, esse ácido é o ácido 4-metil-hexanoico. Não esquece que o 4 indica em qual posição essa ramificação, que é o metil, se encontra na cadeia principal. A partir desse momento, eu acredito que você já percebeu que o esquema segue o mesmo, né? A diferença continua sendo a terminação. Mudou a função, muda o sufixo também. E aí, no caso dos ácidos carboxílicos, o sufixo sempre vai ser o oico. Bom, mais opções com ramificações, e nesse caso nós temos 2 ramificações, né? Essa daqui, que possui um carbono só, que é um metil, e essa outra, repara que ela possui 2 carbonos, ela é um etil. Então, vamos mais uma vez numerar a partir da função, né, do grupo funcional. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos na cadeia principal. Então, vamos chamar de ácido. E aí, vamos colocar já direto as ramificações. E não esqueça que se tem ramificações diferentes, elas precisam estar em ordem alfabética, independente da numeração em que elas aparecem na cadeia carbônica.
Então, como é metil e etil, nós vamos primeiro colocar que no carbono 4 da cadeia a gente tem o etil, no carbono 6 a gente tem o metil. E aí o nome da cadeia principal com 7 carbonos, ácido 4-etil, 6-metil heptanoico. A terminação continua aparecendo lá pra gente. Então, a mesma ideia de antes continua valendo. Se tem mais do que uma ramificação, elas aparecem em ordem alfabética, sem esquecer da questão dos números, né? Se tem 2 ramificações, 2 numerações, para dizer em qual carbono da cadeia a gente encontra essas ramificações. É sempre para tentar fazer com que você entenda que, ok, o meu composto ele pode ser mais extenso, mas se tem um diferencial, uma ligação dupla, uma ramificação, eu preciso numerar a cadeia para dizer em qual dos carbonos que estão ali essa diferenciação está aparecendo. Então, 2 ramificações, 2 numerações também. E esse último cara que está aparecendo aí, a gente já falou sobre ele, um ácido com 2 carbonos só. Esse é o ácido etanoico. Nome comum desse cara, do ácido etanoico, é o ácido acético, que é aquele que a gente falou que encontramos no vinagre. Nesse caso é importante você se lembrar os 2 nomes, né? Obviamente o da IUPAC ele aparece muito mais, mas é importante você saber o nome usual, porque como é um composto de uso comum, ele acaba aparecendo bastante das 2 formas. E aí agora que fica bom, né? Porque a gente começa a falar da reatividade é mais interessante que nomenclatura, já dá uma animada nessa história. Como é que vai funcionar aqui? A gente está pensando em o que acontece quando eu tento reagir o ácido carboxílico com outra substância. Quando eu coloco o ácido carboxílico em contato com diversas substâncias, o que vai ser formado nisso daí? E no nosso primeiro exemplo, o que a gente está pensando é na reação dos ácidos carboxílicos com as bases inorgânicas. Repara que uma base inorgânica sempre é identificada com esse OH ligado a um metal, que no primeiro exemplo aí é o sódio, metal alcalino, né? Então, o que vai acontecer? Na verdade, a gente está falando de uma reação de neutralização, como aquela reação de neutralização que a gente vê lá na química inorgânica. Você sabe que se você mistura um ácido e uma base, você sempre vai formar sal e água, independente de ser um sal inorgânico, igual o NaCl, ou um sal orgânico, como esses que a gente vai ver agora. Então, nesse caso, a gente está misturando um ácido carboxílico a uma base, e isso vai formar um sal orgânico e também água como subproduto. E aí, o que eu quero te mostrar? Eu quero te mostrar como é que essa reação acontece. O que nós vamos ter nós vamos pegar o OH da base e nós vamos juntar com o hidrogênio do ácido carboxílico. E aí você vai ver que H com OH dá pra gente 2 Hs e um O, né? Famosa menina água. Então, nós formamos água aí de cara quando a gente pega o H do ácido e o OH da base. E aí nós vamos simplesmente ver o que sobrou. Contando aqui a partir do grupo funcional, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos e vou adicionar aí a dupla O. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Isso é o que sobrou do nosso ácido carboxílico. E não esquece do oxigêniozinho, que recebeu uma carga negativa justamente por ter perdido esse hidrogênio que foi usado para a formação da água. Agora, em relação à base, ao NaOH, como o OH já foi utilizado para formar a água, a gente vai pegar só o Na, que está com uma carga positiva devido à perda desse OH que nós já utilizamos antes. Então, o composto formado é esse que está aí. Ele tem uma carinha meio diferente, né? Mas ele é assim mesmo. E justamente esse composto formado é um sal orgânico. Repara que ele é resultado de uma reação do ácido carboxílico com uma base. Então, a gente formou um sal e água. Nesse caso, essa é a estrutura do sal. E como que nós faríamos para dar o nome desse sal? Vamos contar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se são 6 carbonos, a gente usaria o hexan, né? Como sempre. Para os sais, a terminação é o ato. Então, a gente tira o óico do ácido e passa a usar ato. E para completar, a gente bota o nome do metal, que no caso é o sódio.
Então, o nome do sal formado é hexanoato de sódio. E você achando que o nome dos sais inorgânicos que era chato, né? Agora, vamos ver a mesma coisa no exemplo de baixo. Vamos lá. Vamos pegar o hidrogênio do ácido e juntar com o OH da base. E você já sabe que isso vai formar água. E aí, vamos pegar o que sobrou. Nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. 2, 3, 4 carbonos, a dupla O e o oxigênio com a carga negativa por conta da perda do hidrogênio. E aí, nós vamos juntar ao potássio com a carga positiva. Esse é o sal formado que, por ter 4 carbonos, met, et, prop, but, esse cara é butanoato de potássio dessa vez, né? Que é o K que está aparecendo ali para nós. Então, o que caracteriza um sal orgânico, né? Primeiro de tudo, ele é resultante de uma reação entre um ácido carboxílico e uma base. E você vai sempre ver a presença da dupla O, do oxigênio e de um metal. Pode ser um metal alcalino terroso, que são os mais comuns de aparecerem. É fácil de identificar porque eles sempre vêm associados a essa carga menos e mais que estão aparecendo ali. Então, na verdade, quase sempre vocês têm facilidade para identificar os sais orgânicos, né? Lembra sempre que eles precisam ter um metal na sua composição e que eles são resultantes dessa reação de neutralização que nós mostramos aí. A nossa próxima etapa é pensar numa próxima reação que envolve os ácidos carboxílicos. Essa reação tem um nome bonitinho, que é a reação de esterificação. A gente chama dessa maneira porque é uma reação que vai produzir um éster, que é uma nova função orgânica que nós vamos falar nesse momento. E aí, para tentar facilitar um pouco o processo, primeiro de tudo é identificar que nós temos um ácido carboxílico reagindo com um álcool, sendo que o álcool é identificado pela presença desse OH que está aí na cadeia carbônica. Então, todas as vezes que você misturar um ácido carboxílico e um álcool, o que você vai produzir é éster e água como subproduto. Como é que isso vai acontecer? Vamos colorir para facilitar o nosso processo. E aí você vai me desculpar, porque você sabe que eu não tenho coordenação motora, mas vou fazer o melhor que dá. Então, olha só, vamos colorir essa parte aqui do ácido de vermelho. E vamos colorir a parte do álcool de azul. Porque eu acho que fica mais fácil de você visualizar o que está acontecendo. Nós vamos pegar o OH do ácido e vamos juntar com o H da base, do álcool, e é isso que vai formar água para nós. Então, OH do ácido, H do álcool forma água. E aí nós vamos pegar mais uma vez tudo que sobrou e ligar entre si, né? Repara que no ácido nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, vão ter que aparecer os 5 carbonos aqui. 2, 3, 4, 5 e a dupla O. Isso foi tudo que sobrou depois que o OH saiu, né? E aí, agora, nós vamos pegar e conectar a parte restante do álcool. Então, junta o oxigênio e mais 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, a gente acaba formando esse composto aí, que é um éster. O éster, como a gente já falou, ele é resultante dessa reação de esterificação e o grupo funcional dele é esse aqui. Nós temos uma dupla O e o oxigênio ligado ao mesmo carbono. Então, esse composto aí é um éster. E quando nós formos dar o nome desse éster, o que a gente vai fazer? Por partes, igual a gente fez a reação. A primeira parte do nome é de acordo com o que veio do ácido e a segunda parte é de acordo com o que veio do álcool. Se isso for muito complicado de você se lembrar, primeiro você vai dar o nome do que está com a dupla O e depois com a cadeia carbônica que está com oxigênio. Então, vamos lá. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, a gente teria pente, por causa dos 5 carbonos. Só tem ligações simples, então AN. O que a gente vai fazer como terminação? A terminação do éster é ato, igualzinho do sal. Então, esse composto seria o pentanoato, por conta da partezinha que está em vermelho, com 5 carbonos. E aí, agora, a gente vai ver a parte que está em azul, pentanoato D. Nós temos 1, 2, 3,
4 carbonos. Met, et, prop, but. Então, a gente vai colocar pentanoato de butila. Entra um azinho ali no final que não costumava aparecer, né? Então, repara que o éster ele tem esse grupamento, que toma cuidado para não confundir com o do ácido, porque é bem parecido, onde você tem a dupla O e o oxigênio ligado no mesmo carbono. Quando você for dar o nome, a primeira parte é sobre a cadeia carbônica que está com a dupla O e a segunda parte com a que está somente com o oxigênio, sendo a primeira derivada do ácido e a segunda derivada do álcool. Se isso está um pouco complexo ainda, vamos fazer outro exemplo. O outro exemplo também é uma reação de esterificação, porque também temos envolvidos aí um ácido carboxílico e um álcool. Como é que vai funcionar? Do mesmo jeito de antes. Vamos pegar o OH do ácido e juntar com o H do álcool para formar H2O. E aí vamos de novo colorir usando as mesmas cores de antes para facilitar teu entendimento. A cadeia carbônica que está com o ácido está em vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos e a dupla O. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá certinho. Agora, vamos para a próxima parte, a parte do álcool. Colorido de azul, também o oxigênio. E aí, só toma cuidado, porque a gente tem que manter a mesma angulação. Vamos fazer um traço simples e depois os dois traços que indicam como estão posicionados os outros dois átomos de carbono. Faz uma certa diferença na geometria, né? Mas a ideia, se você reparar, continua sendo a mesma. Nós temos em um mesmo carbono a dupla O e o oxigênio caracterizando um éster. E aí, quando nós formos dar o nome, da mesma forma. Primeiro a parte que está em vermelho com a dupla O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso seria um heptanoato. Olha que nome lindo. Bacana, dá para colocar num filho no futuro. Heptanoato de quê? Esse composto com aquela parte azul, com esse formato, ela tem 3 carbonos. Met, et, prop. A gente colocaria só propila, né? Mas como ele está com essa angulação, no vídeo de hidrocarbonetos a gente já tratou sobre isso. A gente vai chamar não só de propila, vai entrar um prefixozinho na frente, que é o iso, para dizer sobre a angulação que esses carbonos se encontram, né? Essa simetriazinha que está aparecendo ali. Então, heptanoato de isopropila. Que nome bacana, que nome legal. E esse cara é um éster também, né? Dupla O com o oxigênio ligados no mesmo carbono. O que eu quero fazer para a gente finalizar? Só fazer umas comparações para você não se confundir. Repara, se a gente tiver uma dupla O com OH no mesmo carbono, esse composto vai ser classificado como ácido carboxílico. E aí nós pensamos em compostos derivados, né? Primeiro derivado que a gente pensou foi o sal, que você já sabe que é resultado da reação entre o ácido carboxílico e uma base. A gente poderia ter a substituição do H, que está ali, por um metal qualquer, como o sódio, que nós usamos de exemplo. E a gente também poderia ter a formação de um éster, quando esse cara reage com um álcool. Então, a gente teria, vamos supor que estivesse reagindo com um álcool com 2 carbonos, a gente teria a formação desse éster. Então, só para finalizar, o ácido carboxílico mais uma base vai formar o sal, o ácido carboxílico mais um álcool vai formar para nós um éster. Então, basicamente, esse é o resumo de tudo que a gente falou nesse vídeo. Eu espero de coração que isso tenha sido bastante proveitoso para todos vocês que chegaram até esse ponto aqui comigo. E eu te agradeço pela atenção mais uma vez, pela companhia. E caso você tenha alguma dúvida, caso queira esse material que nós utilizamos, só me mandar uma mensagem aí por qualquer um desses Instagrams que eu vou ficar super feliz de te atender. Até uma próxima, a gente se encontra em breve. Um beijo da minha casa para vocês, do Fator na sua casa para todos vocês.